Olá, aqui é a taróloga de Ribeiro e hoje vou falar sobre mediunidade, sobre o que é ser médium. Muitas pessoas me perguntam, você é médium? E eu não gosto muito de responder assim, sim, eu sou médium, porque dá a impressão que ser médium é ter um dom, né, diferente, assim, é ser algo especial e ter um dom que você, por exemplo, não tem. E não é bem assim. A mediunidade, gente, ela pode ser desenvolvida. E assim, ser médium, todos nós somos, né? Agora, tem algumas pessoas que têm uma mediunidade mais desenvolvida. Tem pessoas até que desenvolvem a mediunidade, né? Fazem esse trabalho mesmo para desenvolver, para ter essa sensibilidade mais aflorada. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é quando nós conseguimos de alguma forma, ter um contato, né, quase que físico, perceber a espiritualidade. Então, nós podemos ouvir, né, nós podemos ver, tem pessoas que veem, né, vêm pessoas, vêm espíritos, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que sentem, né, sentem o contato, né, tem pessoas que têm uma intuição. Então, a mediunidade, ela pode vir através de uma intuição, ela pode vir através de um sonho, por exemplo, tá? Então, assim, ela pode ser desenvolvida por todos nós. Claro que tem algumas pessoas que já têm essa mediunidade mais aflorada, mesmo que ela não queira até, tá? Tem gente até que nem gostaria de ser, e tem essa mediunidade mais aflorada. Todos nós, até aos 6 anos de idade, né? Então, enquanto crianças e até os 6 anos de idade, nós temos essa mediunidade mais aflorada. Por quê? Porque até os 6 anos de idade, nós estamos mais ligados ao plano espiritual do que ao plano aqui físico da Terra. Tá? E existem alguns estágios que a gente pode se colocar que a gente vai ter essa facilidade, essa mediunidade mais aflorada. Então, por exemplo, quando nós estamos numa meditação, né? Então, quando nós entramos naquele estado de meditação mais profundo, então, assim, eu não sei se você já chegou num estado de meditação tão profundo que é como se, assim, o corpo, primeiro, ele começa meio que a adormecer, tá? E aí a gente começa, parece que o corpo incha, então é como se a gente tivesse, a gente começa a sentir mesmo, né, que nós fazemos parte do todo, porque nós fazemos, né? Nós todos estamos interligados com o todo. Então, e aí, só que a gente não percebe isso o tempo inteiro. Nessa meditação mais profunda, dá essa impressão de que a gente cresce como se a gente estivesse em contato assim com tudo. E aí a gente começa a não sentir mais o nosso corpo físico. Então a gente sente assim, até parece que nós estamos flutuando, sabe? Parece que nós estamos assim bem leves mesmo. Então assim, a gente saiu um pouquinho, né, do nosso corpo físico, tá? E aí a gente consegue ter um contato maior com a espiritualidade, que pode ser assim, ó, pode vir assim através até de visão. Então é como se a gente abrisse o nosso terceiro olho aqui, né? Como se a gente abrisse o chakra, nosso chakra frontal, e a gente consegue enxergar um outro plano. E aí a gente se vê. Mas você está, entendeu? A gente percebe que nós estamos acordados, nós estamos meditando, tá? Mas aí você consegue perceber como se você estivesse num outro plano. Então você vê um outro lugar, tem pessoas que vê pessoas, tem pessoas que ouvem, que até conversam, ou meio que entende, né? Como se sentisse, se falasse com aquela pessoa, né? Sentisse o que ela sente. Então, tem pessoas que na meditação conseguem chegar nesse nível, entendeu? Ou, por exemplo, através da oração, né? Então, se você estiver num estado, vamos supor, de uma oração assim, bem profunda, e isso pode ocorrer dentro de uma igreja, né? Normalmente num templo, isso acontece, por quê? Porque num templo todo mundo ali está vibrando, né? Essa mesma vibração de oração, de paz, de amor, né? Tá todo mundo ali vibrando. Então a gente consegue sentir uma energia mais forte, né? Mas isso pode ocorrer também
na sua casa, no seu quarto, você sentar aí de forma confortável e fazer uma oração bem forte, né? Bem do fundo do coração, né? Com toda a tua fé, com todo o teu amor. E aí você sentir. Sentir o quê? O que que você pode sentir? Tem gente que pode sentir assim uma emoção muito forte, sabe? Uma emoção de paz muito forte, um sentimento de amor assim muito grande que invade essa pessoa. Tem gente que se emociona, começa a chorar e nem sabe muito porquê, né? Tem gente que sente um arrepio. Tem gente que sente um calor no corpo, tem gente que sente como se passasse, sabe, uma chama assim por todo o corpo, um arrepio por todo o corpo, uma energia, né? Como se você sentisse uma energia passando por todo o seu corpo, desculpe. Então, assim, isso é o que é isso? É quando nós estamos, né, nesse processo de meditação ou de oração, onde a gente começa a se desligar um pouco do corpo físico e aí a gente fica suscetível a perceber a espiritualidade, entendeu? Por exemplo, os monges, né? Eles têm mania eles fazem mantros, né? Eles fazem mantras, né? Enquanto eles estão meditando. Então, sei lá, um exemplo que né? Então eles ficam entonando esses mantras. Para que servem esses mantras? Assim, ó, para eles tem um significado. Cada mantra, né, tem vários sons esses mantras, eles têm um significado. Então, por exemplo, vamos supor aqui que esse meu aqui significasse assim, que venha a paz, que venha a paz celestial, que a paz celestial me invada meu ser, que a paz celestial invada meu ser, tá? Então, cada vez que eles falam para eles, significa que a paz celestial invada meu ser. Então, conforme eles vão entoando esses mantras, eles vão sentindo essa paz celestial invadindo o ser deles, tá? Agora, a gente, mesmo que a gente não saiba o significado, na medida que a gente se coloca, né, nesse estado de meditação e faz um mantra e se coloca, né, se predispõe a receber o que ele significa, nós vamos receber. Mesmo sem saber, a gente começa a receber aquela paz dentro da gente, entendeu? Porque como funciona? Mesma coisa. O reiki, né? Já ouviu falar de reiki? Ou de passe, uma imposição de mãos que tem nos centros espíritas, né? Que é aquela imposição de mãos. O reiki, que tem todo um significado, todo um simbolismo. Você precisa saber o significado, né? Daqueles símbolos, daqueles movimentos, ou do passe. Você precisa saber entender como é que funciona o passe para você receber a energia boa que vem do passe. Se é uma energia de cura, por exemplo, você só basta que você se coloque, né, à disposição de receber aquilo, né? Então você tem a fé e você se coloque ali sentadinho e sente que aquela imposição de mãos vai te trazer uma cura. Então você recebe aquela cura, independente de você entender. Deu para entender como funciona? Então o mantra é a mesma coisa. Assim como na Igreja Católica, né? Por exemplo, quando né, as senhoras vão fazer a reza lá do terço, aí cada bolinha, né? Então fica Ave Maria, cheia de graça, outra bolinha, Pai Nosso que estás no céu. Então elas vão repetindo aquelas orações. Então o católico, eles sabem o significado da oração da Ave Maria, do Pai Nosso, né? Eles sabem o significado. Agora vamos supor que eu não entenda, eu não sou tão católica assim, mas vou ali, vou acompanhar umas mulheres que estão rezando o terço, me coloco à disposição, né, com a minha fé de sentar ali e receber eu vou receber o significado daquilo, deu para entender? Então, assim, nem sempre a gente precisa exatamente entender tudo como funciona para que a gente receba aquilo. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que a gente não entenda. Então, por exemplo,
quando nós vamos dormir, todos nós. Quando nós vamos dormir, existem estágios do sono. Então, os primeiros estágios do sono, nós ainda estamos aqui no campo físico. Então, qualquer barulhinho a gente acorda, né? Ou o som da televisão, a gente sonha com o que está no som da TV, ou com que alguma pessoa, uma música que toca, ela entra no nosso sonho. Por quê? Porque nós estamos ainda numa fase ligados ao plano aqui físico. A partir do momento que o nosso sono vai se aprofundando, e aí o que eles chamam de sono REM, né, a fase REM do sono, é quando eles falam até do eyes movimento, os nossos olhos ficam se movimentando, vibrando assim. Então é um estado de sono bem profundo, é o sono REM. Nesse estágio do sono, a gente não está muito ligado nessa parte física. Nós estamos, sabe, mais para o lado espiritual. Se faz um barulho, a gente não ouve, entendeu? A gente não sente muito, não percebe, a gente está bem um sono muito profundo. Então, nessa fase do sono, que todos nós passamos, né? A gente pode ter sonhos, que são sonhos, sonhos que são mediúnicos, não podemos dizer assim, tá? Sonhos mediúnicos. É um sonho que a gente vai, por exemplo, sonhar com uma pessoa, por exemplo, que morreu, e é como se a gente sente assim, nossa, parece que eu conversei com ela. Não é um sonho normal. A gente não sonha com a pessoa assim, na nossa casa, a gente ali conversando, tomando chá, não. A gente sonha num lugar diferente, ou a gente quase não vê a pessoa, a gente meio só que sente a pessoa. É um sonho que a pessoa vem nos falar uma coisa, sabe, uma coisa especial, meio que uma mensagem, entendeu? Ou assim, a gente tem um sonho, por exemplo, numa oração a gente pede para Deus, né, uma luz, uma resposta de um problema que nós estamos passando. E aí nessa fase do sono, a gente tem um sonho que vem nos mostrar, sabe, a solução para aquele problema, entendeu? Então, às vezes, a gente pode até nem lembrar desse sonho, né? Mas, assim, quando a gente acorda, a gente tem a resposta para aquele problema. Então, parece que assim, nossa, parece que eu dormi e acordei e tive a resposta que eu pedi para Deus, entendeu? Então, é uma mediunidade que acontece com a gente. Então, pode acontecer com todos nós, entendeu? Agora, existem sim pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada, porque lembra que eu falei que nós temos essa mediunidade de criança até os 6 anos de idade, praticamente todos nós temos, né? Se a gente pudesse lembrar, ou às vezes a gente pode lembrar de crianças que falaram, que viram pessoas, ou de crianças que falaram, previram um acidente, às vezes até, ou crianças que falam, né, que viram alguma pessoa que já faleceu, ou crianças que às vezes a gente vê conversando com alguém, bebê, às vezes a gente vê rindo, olhando para uma parede vazia e o bebê tá ali rindo, né? Então, assim, a criança, ela tem essa mediunidade. À medida que nós vamos crescendo, a maioria de nós perde essa capacidade. A partir do momento que a gente começa a nos entender mais aqui no plano físico, a participar mais aqui do plano físico, né? A gente se distancia um pouco dessa espiritualidade e a gente perde um pouco essa mediunidade, né? Todo mundo não, tem pessoas que continuam, né? Tem pessoas que continuam, mesmo se ela não queira, né? Faz parte dela. E aí, só que essas pessoas que continuam, elas precisam aprender, entender como é que lida com essa mediunidade, sabe? Seria interessante essas pessoas buscassem um centro espírita, né? Ou um local que explicasse, ensinassem a elas como lidar com essa mediunidade. Porque assim, até antigamente, né, eram pessoas que eram tratadas como loucas, né? Pessoas que tinham problemas mentais, entendeu?
Então, quem não entende, pensa que é isso. Ou tem gente que pensa que é coisa do demônio, né? Mistura tudo aí as coisas, entendeu? Então, assim, é algo normal em nós, né? Mas que quem não entende ou floreia demais, acho que é algo assim espetacular para pessoas muito especiais, né? E tem gente que até usa disso como se fosse um dom muito especial. Ou tem gente que se assusta, tem gente que fala, nossa, ai não gosto disso, eu tenho medo disso, eu não gosto disso. Por quê? Porque não entende, né? Quando a gente não entende muito uma coisa, realmente a gente fica receosa, é natural que a gente fique um pouco com medo das coisas que a gente não entende, tá? Agora, uma coisa muito importante sobre a mediunidade é que assim, ó, não é só coisa boa, porque o espiritual, né, o mundo espiritual, assim como o nosso mundo aqui na Terra, né, aqui na Terra tem pessoas boas e pessoas ruins, né, pessoas mais elevadas espiritualmente, pessoas mais de luz e pessoas não tão evoluídas assim espiritualmente, né, pessoas mais, vamos dizer, das trevas, pessoas mais más, né, existem pessoas ruins aqui na Terra. E no mundo espiritual é a mesma coisa, não é porque a gente morreu que todo mundo virou santinho, todo mundo virou gente do bem, né? Então, existe gente ruim, espíritos bons de luz, evoluídos, e espíritos que ainda estão nas trevas, certo? Mesma coisa. Então, só que assim, por isso que a gente fala orai e vigiai, por isso que é muito importante orar e vigiar, porque se eu estou, né? Então, vocês perceberam assim, ó, se eu estou numa meditação, eu estou buscando o quê? Paz de espírito, né? Ninguém vai meditar ali para coisa ruim, né? Então, meditação é buscar coisa boa, paz de espírito. Se eu estou em oração, eu estou buscando o quê? Paz de espírito, coisa boa, né? Então, quando nós temos coisas boas, eu me encho de amor, de paz, né? De fraternidade, de sentimentos bons, de perdão dentro de mim, eu vou me abrir e me ligar em espíritos de luz, espíritos do bem. Então eu vou ter intuições boas, né? Eu vou ter sonhos bons, eu vou ter visões boas, eu vou ouvir coisas boas, mensagens boas, eu vou receber coisas boas. Agora, se eu vibrar negativamente, então se eu ficar com raiva, se eu não perdoo, sabe aquela pessoa amargurada, mágoa, né? Ai, que não perdoa de jeito nenhum, sentimento de vingança, coisas ruins, eu vou me ligar em quê? Então, gente, quando nós vamos dormir, né? Façam uma oração naquilo que vocês acreditam, né? E peçam que a paz seja a guardiã da sua noite, né? A paz seja guardiã da sua noite, para que você tenha uma noite de sono bom, tranquilizador, reparador, que você descanse e que se você sonhar, se você, né, tiver esses sonhos de mediunidade, né, que você tenha sonhos bons, porque se você sonhar, for dormir, né, com raiva ou com muito medo, sabe, angústia, medo, depressão ou raiva, sentimento de vingança, inveja, coisas ruins dentro da gente, quando eu dormir, todo mundo vai dormir, todo mundo vai entrar naquele sono REM, o que você vai sonhar? Você vai ter pesadelos, né? Então, se você conseguir chegar e se aproximar da espiritualidade, vai ser da espiritualidade ruim, né? Porque eles se aproveitam disso para ter também, né, esse contato, tá? Então, por isso, orai e vigiai. Outra coisa, gente, quando também, qual é o outro estágio que a gente atinge essa leveza, né? Essa leveza do corpo, que a gente sai um pouquinho assim e fica quase que flutuando, né? Que a gente, meio que quando a gente bebe, né? Então, bebida alcoólica, droga, que você meio que, sabe, quase que dorme, ou meio que entra num estágio profundo da mente, né? De não estar muito ligada
aqui no, né? Você perde um pouco a consciência, certo? Quando você bebe em excesso, quando usa droga, você perde essa consciência com o mundo físico, né? Você delira, você meio que viaja. E aí, a mediunidade, se ela aflorar, vai te ligar com o quê? Né? Com espíritos não de luz, né? Com espíritos ruins, entendeu? Então, por isso que é importante orar e vigiar, né? Orar, gente, é pedir para Deus, né? Pedir força, pedir uma resposta, pedir uma luz, pedir uma palavra, uma orientação, uma proteção. A gente pede tudo isso, né? E o vigiar é estar atento, né? Então, assim, Deus vai nos responder. E aí a gente precisa estar como? Conscientes, né? Vibrando paz, estando em estado bom, para que a gente consiga ouvir. E aí essa resposta, ela pode vir através de um amigo, de uma palavra, de uma conversa com um amigo, de repente na igreja, né? O seu pastor, o padre, o lugar que você frequenta, vem através de uma palavra ali de uma pessoa, pode vir através de uma palavra de uma pessoa que você nem conhece, pode vir através de um livro, pode vir uma inspiração através de um filme, né? Pode vir através de um sonho, né? Então, essas respostas, elas vêm, elas podem vir de várias maneiras, né? Então, isso é orar e vigiar, e a gente estar sempre atento, a gente procurar vibrar positivamente. Como é que vibramos positivamente, né? Quando tudo começa onde? No pensamento. Então, trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos, para que a gente possa ter sentimentos também, aí vem pro emocional, sentimentos positivos também, sentimentos bons, né? Para quando chegar no espiritual, a gente também ter essa ligação com o espiritual, que ela pode ser sutil, né? Então, de novo, às vezes ela pode ser forte, tem gente que tem ligações, ela que vem, tem gente que ouve, tem gente que sente, né? E tem gente que vai ter uma ligação, uma mediunidade mais sutil, pode ser uma intuição, pode ser um sentimento bem forte de amor, de paz, né? Pode ser, de repente, a solução para aquele problema, né? Ou, de repente, pode ser você estar diante de uma situação bem difícil na sua vida, mas você não se sente desesperado. Você tem uma paz que não sabe de onde vem, né? Você sente uma tranquilidade que não sabe de onde vem, né? Então é da espiritualidade, a espiritualidade que está te amparando, a espiritualidade que está te mandando luz, mandando força, mandando proteção, né? Tudo isso que a gente pede nas orações, ou tudo isso que as pessoas às vezes te enviam nas orações, né? Então, orar para nós é algo muito bom, é algo que nós temos que fazer, né? Pedir para Deus, como, né, Jesus disse, tudo que você pedir ao meu Pai em oração, crendo, Ele vai te dar. Então, né, é muito bom orar para nós mesmos, mas também orar para o outro, né, é algo maravilhoso, né, é o maior, acho que um dos maiores presentes, né, que nós podemos dar para alguém é uma oração, né. Então, assim, o que quando eu desejo, né, para uma pessoa a cura, ou quando eu desejo para uma pessoa que ela tenha força, que ela consiga sair, né? Quantas pessoas estão passando aí por problemas e a gente deseja através da oração ou faz vibrações para aquela pessoa, vibrações positivas, então elas vêm dessa forma, tá? Então a mediunidade, às vezes ela vem de uma forma que você nem tinha percebido ainda. E se você me ouviu e entendeu tudo que eu falei, se o que eu falei para você fez sentido, aí você pode concordar assim comigo, né? Poxa, todos nós somos médiums. Eu já fui médium, eu já me senti, eu já estive médium, eu já senti a mediunidade. Somos médios, todos somos, né? Todos podemos ser. Uns terão essa mediunidade mais aflorada, outros não nem perceberam, mas já tiveram, né? Já sentiram. E outros me ouvindo agora vão falar, nossa, não é que é, nossa, então é isso que é mediunidade, né? Tem gente que tem a mediunidade da psicografia, né? Escreve em livros, recebe. Tem gente que tem a incorporação,
né? Incorporar, né? Então o espírito, ele não é que ele entra no outro, não, tá? Não é que o espírito vem dentro de mim, como a gente vê em filme, não. Essa mediunidade, ela ocorre assim, o espírito, ele toca no nosso perispírito, tá? E aí, assim, tudo que ele fala, né, a gente ouve mesmo tudo que o espírito fala e a gente fala através, sabe? A gente fala tudo que o espírito está falando, a gente fala para a pessoa. Só que assim, nós temos o controle disso, tá? Então assim, não é que o espírito está tomando conta de mim e está se apossando de mim e falando através de mim, não. Isso pode até ocorrer, se a pessoa não for uma pessoa disciplinada, orar e vigiar, né? Então, mas se é uma pessoa assim que tem esse controle, que desenvolveu bem isso, entende o que está acontecendo com ela e desenvolveu, ela tem o controle. Inclusive, para nem dizer exatamente tudo o que o espírito está dizendo. Por exemplo, se o espírito fala um palavrão, né? Estamos aqui num centro e num tratamento de desobsessão, por exemplo. Então, vai chegar até mim, né? Se eu sou uma médium, desculpa, se eu sou uma médium de incorporação, vai chegar até mim um espírito, nem sempre um espírito de luz, mas pode chegar até mim um espírito perdido, né? Um espírito do mal, às vezes até que tá todo revoltado, igual a gente que fica aqui, assim, o espírito também está. E aí, por exemplo, o espírito, ele vai falar o que ele está sentindo. Então, se ele falar, ele xingar alguém, falar palavrão, xingar uma pessoa, eu não preciso xingar. Então, por exemplo, mas eu tenho que traduzir tudo que o espírito está falando, né? Até para as pessoas entenderem e fazer o tratamento. Mas, por exemplo, se eu falar assim, ó, né? O espírito falou para mim assim, aquela pessoa, e xingou ela com palavrão. Eu vou falar assim, ó, aquela pessoa é do mal, aquela pessoa não presta, aquela pessoa, eu não gosto dela, ela é ruim, entendeu? Ué, você tá entendendo que eu estou xingando, né? Você tá entendendo que eu não estou falando coisas boas de uma pessoa, que eu estou xingando, só que eu não preciso usar as palavras de baixo calão que o Espírito falou, entendeu? Por quê? Porque eu sou uma pessoa quem está no comando sou eu, né? Eu estou permitindo que o Espírito me use para eu poder falar o que ele quer falar. Mas eu trazer a mensagem que ele quer trazer. Mas eu não preciso usar as palavras de baixo calão que ele fala, entendeu? Principalmente estando no centro espírita, não é? A gente não precisa falar isso. Então a gente filtra, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, sempre nós estamos no comando, tá? No controle. Quando que eu vou perder o controle? Eu vou perder o controle se eu estiver drogada, se eu estiver com uso de droga, de bebida, ou às vezes se eu estiver num estado, assim, de emocional muito, muito, muito ruim, né? Aí, que a gente fique fora de si. Bom, mas aí já é outro assunto, né? Aí a gente ia se aprofundar demais. O que eu quero dizer aqui, eu quero só que você entenda, né? O que é mediunidade, que não é algo assim, é algo até bom, né? É algo assim, que é, vamos supor, uma pessoa que depois dos 6 anos não tem mais, né? Perdeu, vamos supor, perdeu um pouco essa mediunidade, né? Essa capacidade, se ela quiser, ela consegue desenvolver, né? Deu para entender as formas aqui que eu citei. Então, a gente consegue desenvolver. E às vezes, tem muitas pessoas que usam essa mediunidade para ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu ouço uma mensagem, né, de um espírito e me pede para falar alguma coisa sobre uma pessoa, então, é uma mensagem que eu dou, que eu uso, né? Então, eu posso ajudar uma pessoa através dessa minha mediunidade, certo? Ou através da oração, enfim, todas essas outras formas que eu falei, tá bom? Então, a mediunidade é uma coisa que pode ser, sim, muito boa para a nossa vida, né? Desde que a gente
consiga, entenda o que significa e consiga desenvolver isso, né? Com muito respeito, principalmente, gente, tudo é com muito respeito, tá? E seriedade, né? Isso também pede respeito e seriedade, tá bom? Então, era isso que eu queria explicar para vocês, gente. O que é mediunidade, né? O que é ser médium ou o que é estar médium. Então, diante disso tudo que eu expliquei para vocês, sim, eu já tive, assim, muitas experiências mediúnicas, né? Eu tenho algumas facilidades mediúnicas que também me auxiliam no meu trabalho, né? Para com as pessoas e também na minha vida, né? Me auxiliam, sim, tá? Até porque, assim, eu nasci numa família católica, né? Mas depois de uma certa idade, eu procurei um centro espírita kardecista, né? Então, lá eu estudei tudo isso e me desenvolvi, né? Me desenvolvi, então eu tenho uma prática até de passe, enfim, né? Eu fiz um estudo, é um estudo, tá? No centro espírita a gente faz vários cursos, né? A gente atinge aí um nível, tá bom? Então a gente pode se desenvolver, né? Para que a gente desenvolve tudo isso? Para que a gente busca tudo isso, né? Em primeiro lugar, para a nossa evolução espiritual, né? Nós que acreditamos nisso, buscamos primeiro a nossa evolução espiritual e para que a gente possa também ajudar as pessoas, né? Através disso, através da espiritualidade, tá bom? Então é assim que eu entendo e eu espero que vocês tenham entendido, né, essa minha mensagem, tenham conseguido entender o que é a mediunidade e que todos nós temos essa capacidade de desenvolver essa mediunidade e todos nós talvez já temos em algum momento percebido, né? Depois de ouvir isso, você vai falar, nossa, tá, então eu entendi, nossa, eu já senti, eu já tive essa mediunidade, já senti a minha mediunidade, tá bom? Então tá, meus queridos, um grande abraço para vocês, eu espero tê-los ajudado, eu espero que vocês conseguir entender, tá? O que eu quis dizer. Um grande abraço, fiquem com Deus e namastê.